Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, a pedra fundamental do desenvolvimento pessoal. Trechos de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, publicado, olha só, lá em 1936. É um fenômeno, né? Totalmente. E é fascinante pensar que um livro escrito na época da Grande Depressão ainda está nas listas de mais vendidos hoje. Mostra que, apesar de toda a tecnologia, de todas as mudanças sociais, o sistema operacional humano não mudou tanto assim, sabe? O Carnegie conseguiu decodificar alguns dos nossos impulsos mais básicos de um jeito que continua ressoando. Exatamente. E a nossa missão hoje é ir um pouco além de um resumo. Vamos tratar as 3 técnicas fundamentais para lidar com pessoas como uma espécie de construção, sabe? Uma construção? Como assim? A primeira técnica é sobre o que a gente não deve fazer. É como limpar o terreno, preparar a fundação. A segunda é sobre como erguer o primeiro pilar essencial, a estrutura que sustenta a relação. Entendi. E a terceira é a parte mais ativa. Como, de fato, convidar as pessoas a entrar e colaborar. É uma construção em 3 atos sobre a arte de se relacionar. Gosto dessa analogia. Gosto muito, porque não são truques isolados, né? Eles se baseiam uns nos outros. E o mais interessante que a gente vai explorar é a psicologia por trás de cada um desses atos. O Carnegie não era um psicólogo acadêmico, mas ele tinha uma intuição, assim, genial sobre o que motiva as pessoas. Perfeito, então vamos começar limpando o terreno. O primeiro princípio e talvez o mais desafiador para a maioria de nós é: não critique, não condene, não se queixe. Esse é difícil. A minha primeira reação ao ler isso é tipo, como assim? Às vezes a crítica é necessária, mas o Carnegie começa com essa proibição forte e usa um exemplo que é quase inacreditável para provar o ponto dele. Um exemplo que fica na sua cabeça por dias. Totalmente. Ele conta a história de Tugan Crowley, um assassino famoso lá nos anos 30. Depois de uma caçada humana que parou Nova York, ele foi encurralado pela polícia no apartamento. E nesse momento, sabendo que era o fim, ele escreveu uma carta. E o que eu acho impressionante é o que ele escreveu. Ele disse: "Debaixo do meu casaco há um coração fatigado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa." Vindo de um assassino. Exato, vindo de um assassino. Isso me faz pensar, sabe? Se esse é o nível de autojustificação de alguém encurralado, o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente recebe uma crítica no trabalho por um errinho bobo? Exatamente esse é o ponto. Carnegie também menciona o Al Capone, o gangster, que se via como um benfeitor público incompreendido. A lógica é irrefutável. Se nem os criminosos mais notórios se culpam por suas ações, que chance a gente tem de fazer uma pessoa comum aceitar uma crítica sem criar uma barreira defensiva? Nenhuma. A psicologia por trás disso é que a crítica ataca diretamente o nosso ego, o nosso senso de importância. E a reação instintiva não é a reflexão, é a defesa. A gente não muda, a gente se justifica. E isso me lembra o que as fontes falam sobre o trabalho de B.F. Skinner. Ele demonstrou que o reforço positivo é muito mais eficaz que a punição, certo? Sim, e o Carnegie intuiu isso décadas antes de se tornar um conceito popular na gestão, na educação. Os experimentos do Skinner com animais e depois as observações em humanos mostraram que punir um comportamento indesejado não ensina o comportamento desejado. Entendi. Na melhor das hipóteses, ensina a pessoa a evitar a punição, talvez se tornando mais sorrateira, sabe? Já recompensar ou reconhecer um bom comportamento cria um caminho claro para aquela ação se repetir. A crítica, no fundo, é uma punição social, e ela gera ressentimento e medo, não desenvolvimento. Faz todo sentido. E hoje a gente vê essa lógica em todo lugar. Desde a gamificação em aplicativos de aprendizado que dão pontos por acertos, até as melhores práticas de liderança em empresas de tecnologia. Ninguém desenvolve um software inovador sobre um chicote de críticas. Exato. A ideia não é só evitar o negativo, mas construir ativamente o positivo. Parece que o Carnegie estava muito à frente do tempo dele. E ele aprendeu isso na prática. O livro usa um exemplo poderoso da evolução de uma das figuras mais admiradas da história, Abraham Lincoln. A história do duelo é fantástica. No início da carreira política, o Lincoln era um crítico ácido.
Ele chegou a escrever uma carta anônima, ridicularizando um político rival, um tal de James Shields, que ficou tão furioso que o desafiou para um duelo de espadas. Nossa, um duelo de espadas? Sim! O Lincoln, que era fisicamente muito maior, escolheu espadas longas para ter vantagem, mas a verdade é que ele não queria lutar. A coisa toda quase terminou em tragédia e foi evitada no último minuto. Imagina o trauma. Ser quase forçado a matar ou morrer por causa de palavras? Essa experiência foi um ponto de virada para ele. Anos depois, já como presidente, no auge da Guerra Civil, ele teve o motivo perfeito para descarregar a crítica mais justificada da vida dele. A da Batalha de Gettysburg. Exato. Depois da batalha, o general Meade permitiu que o exército derrotado do general Lee escapasse. Lincoln ficou absolutamente lívido. Era a chance de acabar com a guerra, e ela escapou por entre os dedos. Ele se sentou e escreveu uma carta furiosa para o Meade. Mas a carta nunca foi encontrada na caixa de correio. Foi achada entre os papéis do Lincoln depois que ele morreu. Ele nunca enviou. E aqui está a genialidade do Lincoln maduro. Ele provavelmente parou e pensou, o que eu ganho enviando isso? Alívio momentâneo, talvez? Mas e depois? Pois é. O Meade se sentiria humilhado, ressentido. A confiança dele como líder seria abalada. Ele poderia até pedir demissão. A carta satisfaria o ego do Lincoln, mas poderia custar a guerra. Ele entendeu que, para o bem maior, precisava engolir a frustração. O custo da crítica era alto demais. É uma aula de inteligência emocional e liderança. Então, o livro encerra essa primeira parte com uma ideia. Em vez de condenar, vamos tentar compreender. A citação do Dr. Johnson é o fecho perfeito. O próprio Deus, Senhor, não se propõe julgar o homem até o final de seus dias. Por que o faríamos, você e eu? Exatamente. Isso limpa o terreno, como você disse, mas nos deixa com um vazio, não é? Se não podemos criticar, se essa ferramenta é ineficaz, como podemos então encorajar o comportamento que queremos ver nos outros? O que a gente constrói nesse terreno limpo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do Carnegie nos leva ao segundo ato da nossa construção. O primeiro pilar, se a proibição é não criticar, a ação positiva é façam um elogio honesto e sincero. Parece simples. Parece simples, até óbvio, mas a profundidade disso está na razão pela qual funciona. Funciona porque atende a uma das fomes mais profundas da alma humana. O filósofo John Dewey chamou de o desejo de ser importante. O psicólogo William James foi ainda mais longe, chamando de a ânsia de ser apreciado. A ânsia de ser apreciado. O livro argumenta que esse desejo é o que nos diferencia dos animais. É o que nos impulsiona a usar roupas da moda, dirigir carros caros e, sim, a realizar grandes feitos. É uma necessidade psicológica tão real quanto a fome por comida. Mas aqui entra uma questão delicada, né? Onde a gente traça a linha entre esse elogio honesto e sincero e a bajulação barata, especialmente em ambientes corporativos ou sociais onde há interesses em jogos. Pode ser difícil distinguir. Como o livro nos ajuda a calibrar isso? Essa é a distinção crucial que o Carnegie faz, e a chave de tudo. A diferença está na intenção. A bajulação é egoísta. É um elogio falso com o objetivo de obter algo em troca. É dizer ao chefe que a ideia medíocre dele é genial porque você quer uma promoção. E segundo Carnegie, as pessoas com o mínimo de discernimento sentem o cheiro disso a quilômetros. Pois é. Já a apreciação é altruísta. Ela vem de uma observação genuína, de um esforço para encontrar algo de bom no outro e verbalizar isso sem esperar nada em troca. A bajulação vem da boca para fora. A apreciação vem do coração. O livro traz um exemplo que ilustra isso perfeitamente. A história de Charles Schwab, um dos primeiros executivos a ter um salário anual de mais de $1 milhão. Isso era uma fortuna astronômica no início do século XX. Imagina. Quando perguntaram por que o Andrew Carnegie pagava tanto a ele, o Schwab disse que não era pelo conhecimento técnico dele sobre aço. Ele disse: considero minha maior qualidade a capacidade de despertar entusiasmo entre as pessoas. E a regra de ouro dele era: sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio. É uma filosofia de gestão radicalmente diferente do que se via na época e, honestamente, do que a gente ainda vê muito hoje. A abordagem padrão de muitos gestores é a gestão por exceção, sabe? Sei. Se tudo está indo bem, silêncio total.
Mas no momento em que algo dá errado, a crítica é imediata e feroz. O Schwab invertia essa lógica. Ele acreditava que a crítica mata a ambição e que o elogio a alimenta. Ao focar em reconhecer o que as pessoas faziam bem, ele as encorajava a fazer mais daquilo. E o próprio chefe do Schwab, o Andrew Carnegie, era um mestre disso. Ele não era um santo, era um empresário implacável, mas entendia de natureza humana. Sim. Ele elogiava seus associados publicamente e em particular. A prova máxima disso está no epitáfio que ele mesmo escreveu para o túmulo dele, mencionado na fonte. Aqui jaz um homem que soube ter junto a si homens que eram mais inteligentes que ele. Que nível de autoconfiança é preciso ter para celebrar a inteligência dos seus subordinados dessa forma? É o ápice do líder seguro. Um líder inseguro se sente ameaçado por pessoas brilhantes e tenta diminuí-las. Um líder como Carnegie as procurava, as contratava e as celebrava, porque ele entendia que o sucesso delas era o seu próprio sucesso. Claro! Esse tipo de reconhecimento genuíno cria uma lealdade que dinheiro nenhum pode comprar. As pessoas não trabalhavam só pelo salário, trabalhavam pelo sentimento de serem valorizadas e importantes. Certo. Então o terreno tá limpo, sem críticas, o primeiro pilar tá erguido, apreciação sincera. Agora, como a gente coloca essa estrutura em movimento? Como de fato a gente influencia alguém a agir? Isso nos leva ao terceiro e último ato da nossa construção. Desperte um desejo ardente na outra pessoa. E a forma como o Carnegie explica isso é através de uma analogia que, olha, uma vez ouvida você nunca mais esquece. A da pescaria. É brilhante. Ele diz que, pessoalmente, adora morangos com creme. Mas quando vai pescar, por algum motivo estranho, ele descobriu que os peixes preferem minhocas. Então, ele não isca o anzol com morangos com creme. Ele pensa no que o peixe quer. O anzol é iscado de acordo com o peixe, não com o pescador. Conectando isso ao quadro geral, essa analogia é sobre uma mudança fundamental de perspectiva. É parar de pensar no que eu quero e começar a pensar no que a outra pessoa quer. É sobre empatia radical. Total. O livro cita o Henry Ford, que resumiu isso perfeitamente. Numa linguagem mais nossa, ele disse algo como: se existe um segredo para o sucesso, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar as coisas pelo ângulo dele, tão bem quanto pelo seu. E para não ficar só na teoria, o livro traz uma história do dia a dia quase cômica que demonstra isso em ação. É sobre um pai que não conseguia fazer o filho pequeno comer. Ah, sim. Ele tentou de tudo. Sermão, chantagem, súplica, nada. O menino simplesmente se recusava. Uma situação que muitos pais conhecem bem. Com certeza. Então o pai fez o que a maioria de nós não faz. Ele parou e se perguntou: o que esse menino quer? Qual é o problema dele? E ele lembrou que o filho era constantemente atormentado por um valentão mais velho que sempre roubava o velocípede dele na calçada. E aí, de forma genial, o pai conectou as duas coisas. Ele chegou para o filho e disse: sabe aquele garoto que vive pegando seu velocípede? Se você comer tudo que a mamãe te dá, você vai ficar grande e forte o suficiente para dar uma surra nele e pegar seu velocípede de volta. E o resultado foi instantâneo, eu imagino. Exato. O problema de alimentação acabou na hora. O pai não falou sobre vitaminas, sobre a importância de ser saudável para o futuro. Ele falou a língua do filho. Ele alinhou o que ele queria que o filho comesse com o desejo mais ardente do menino naquele momento, se livrar do valentão. É uma tática genial. É mesmo. Eu confesso que talvez já tenha usado algo parecido para convencer alguém a fazer algo, alinhando com o interesse da pessoa. Funciona, que é uma maravilha. E isso levanta um ponto importante, que é a questão ética. Alguém poderia ouvir essa história e dizer: isso é manipulação. Mas a forma como Carnegie apresenta o princípio é a chave. Não se trata de enganar alguém para fazer algo que seja contra seus interesses. Certo. Trata-se de encontrar um benefício mútuo e genuíno. A manipulação é quando você convence alguém a fazer algo que só beneficia você. A influência, nesse contexto, é mostrar para a pessoa como a ação que você propõe atende a um desejo que ela já tem. A cooperação se torna voluntária e entusiasmada, não forçada. Perfeito. Então, para fechar o ciclo da nossa construção em 3 atos baseado nas fontes de hoje,
Primeiro, a gente limpa o terreno evitando a armadilha fútil da crítica e buscando a compreensão. Depois, erguemos o pilar principal, substituindo a indiferença pela prática da apreciação honesta e sincera, nutrindo o desejo humano de ser importante. E, por fim, colocamos tudo em movimento, não falando sobre o que nós queremos, mas aprendendo a pescar com a isca certa, despertando um desejo ardente na outra pessoa ao alinhar nossos objetivos com os interesses dela. E para deixar uma reflexão final, tem uma frase no livro que sugere que isso tudo é mais do que um conjunto de táticas. O Carnegie diz que aplicar esses princípios é uma nova maneira de viver. Não é algo que você liga ou desliga, é uma mudança de filosofia. Uma mudança de padrão de ver o mundo primeiro através dos olhos dos outros. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essas ideias são tão diretas, tão simples na teoria e tão enraizadas na natureza humana, por que elas são tão difíceis de praticar consistentemente? Que barreira pessoal, nosso ego, nosso hábito de reagir, nossa impaciência, nos impede de seguir essas regras tão simples? Boa pergunta. E talvez a questão mais prática de todas, que pequeno experimento, baseado em apenas um desses 3 princípios, poderia ser feito hoje numa conversa real, só para ver o que acontece.